livro no dia 18 de julho. Como eu já tinha comprado todos os livros, aí eu terminei um e comecei já imediatamente o outro. Como sempre, eu gostei muito e gostei muito mais desse do que dos anteriores, exceto Coivara. Esse continua sendo o meu preferido. Esse romance tem, como todos os outros, tem personagens muito fortes. E eu aí vou destacar apenas os personagens, dizer algumas características dele e muito mais para que os colegas possam debater. Teodoro é o personagem principal desse romance. Eu diria que ele e a madrinha são os dois personagens principais, com outros personagens que também têm importância, mas não se compara à importância desses dois. Eu diria sobre Teodoro que ele tem um passado obscuro, que para mim não ficou claro, que seria apenas em função da morte da mãe dele durante o parto, e ele aí era meio recluso por conta disso, ou se tinha alguma outra coisa que ele nunca quis se revelar e que o autor também. No romance ele foi, apesar desse caráter recluso, separado, ele foi um esposo apaixonado e pai dedicado. Eu coloquei pai em destaque porque a semana do Dia dos Pais, Hollenberg falou que nós tínhamos um pai desse romance a destacar. De fato, ele foi um pai dedicado com o jeito dele, com um jeito muito especial dele gostar, inclusive do enteado, que era um filho adotivo da madrinha, mas que ele também tinha uma relação razoável, apesar de todas as desconfianças desse filho adotivo. Profissional competente, dedicado, cumpridor das tarefas e dos prazos para a entrega dos produtos que ele tinha que fazer, meio recluso ao seu mundo, sem muito convívio social, talvez até sem convívio social praticamente nenhum, traumatizado com a morte de sua mãe no seu parto. Eu acho que ele teve um contato inusitado com a parteira. Depois de algum tempo, a madrinha apareceu, a esposa apareceu grávida, e ele aí, muito preocupado e cuidadoso, procurou logo uma parteira. E eu estranhei muito o fato dele cobrar da parteira, assim, a Malha, determinadas coisas que jamais ela poderia oferecer a, a Teodoro. Se ela dava garantia de que estaria tudo certo, enfim, coisas que ela não poderia, de forma alguma, fazer. Eu diria que Teodoro teve um comportamento, apesar dessa dedicação, desse amor à esposa e à família, quando ela teve problema no parto, foi terceiro ou quarto filho? Terceiro, né? O quarto. Já tinha tido três, e os três partos bem tranquilos. Ele teve um comportamento que foi estranho, que o Saturnino estranhou, que o narrador também declarou essa sua insatisfação por ele não ter acompanhado a esposa durante o trajeto lá do povoado para o Rio das Paridas, para depois, então, tentar ir até a cidade de Aracaju numa ambulância. Ele só depois aparece, já no Rio das Paridas, estrupiou o cavalo, o animal, mas ele chegou ainda a tempo de fazer alguma intervenção ou tentativa de intervenção.
Um outro personagem que eu... E aí todo o sofrimento dele. Aí é quando a gente diz que Chico Dantas teve um prazer muito grande em judiar do Teodoro, mas, sobretudo, da madrinha, todo o sofrimento que ela teve ao longo do trajeto, mas também o Teodoro, que, ao final, briga com polícia, briga com uma tentativa de brigar lá com o prefeito, o Canutinho. Canutinho. Mas foi um sofrimento grande. Eu não gostei muito do final, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, se ficou preso, o que aconteceu depois. Esses finais do Chico Dantas, e o romance fica meio que inconcluso. Para mim, o personagem principal é a madrinha, quer dizer, é mais uma dessas mulheres fortes que o Chico Dantas cria em seus romances, muito forte na relação familiar, relação com o marido, relação com os filhos, relação com a vizinhança, a liderança dela no convívio social com as pessoas da comunidade dela, as tarefas que ela assumia de forma muito forte, e ela foi sempre muito atuante, inclusive uma atuação devotada na relação com o marido, mas numa relação de mando. Não sei se vocês concordam, ela tinha uma relação de mando em relação a Teodoro. É como se ele aceitasse essa. Eu coloquei aqui uma espécie de matriarca. Esses são os dois personagens principais, mas aparece aí como coadjuvantes importantes o Saturnino, Zé Carreiro, nessa viagem maluca no carro de boi. E uma coisa que eu destaco é o cuidado que Chico Dantas tem, não só nesse, mas nos outros romances também, dele fazer o que a gente em antropologia chama de uma descrição densa daquilo que ele percebe ao longo do caminho. A fauna e a flora sempre foram um espaço privilegiado para essa descrição cuidadosa no romance dele, e eu acho que nesse talvez tenha sido onde ele aprimorou esse cuidado com a descrição. Mas não somente com a fauna e a flora, com os personagens encontrados pelo caminho. Poucos, é verdade, apesar de ser um dia de feira, mas como era um dia chuvoso, talvez isso tenha impedido um maior trânsito dessas pessoas. Mas, nas vezes poucas em que esses personagens apareceram, ele faz uma descrição cuidadosa, como ele faz dos personagens envolvidos diretamente, a situação da madrinha durante esse trajeto, durante o sofrimento, na tentativa de parto em casa, durante 48 horas, e depois no trajeto maluco num carro de boi. A descrição de Zé Carreiro é uma coisa fabulosa. Quer dizer, um sujeito mal-humorado, mas que teve sempre o cuidado para não acirrar as complicações com Saturnino, de não acirrar a situação, de não responder, ou responder de forma comedida, mas alguém que era muito cioso do seu trabalho, da profissão, daquilo que ele tinha que fazer, do cuidado com os bois. Às vezes, o Saturnino ficava revoltado porque achava que ele estava tendo mais cuidado com os bois do que com a situação da mulher que estava em situação de parto. A parteira, sem Amália, eu me lembrei de minha avó, que foi parteira em Itabaiana, e os parentes vivos, os antigos que tiveram mais contato, eu não tive, mas aqueles que tiveram mais contato com ela, diziam que ela nunca perdeu um bebê, nunca perdeu um bebê.
porque antes da situação complicar, tinha um médico, que era aquele médico antigo da família Itabaiana, o doutor Pedro, e aí ela imediatamente mandava chamar o doutor Pedro para que aí sim ele assumisse. Mas ela nunca tinha perdido o bebê. Tia Amália também, me parece que era uma dessas, mas que, no caso da madrinha, ela teve que passar por essa situação. Mais uma vez, Chico Dantas faz uma crítica social dura a essa situação. Eu estranho que tivesse que transportar a parteira ou a parturiente lá desse povoado para Rio das Faridas num carro de boi. Quando a ambulância, não sei se o acesso permite, talvez não, mas, bom, possivelmente o acesso era inviável para que isso acontecesse. Mas ele faz uma crítica social do sofrimento, do descaso do poder público, da ausência do poder público nessa situação. E eu diria que ele, mais uma vez, faz uma crítica também política, crítica social, mas a crítica política que ele não resume a Canutinho, mas ao longo do romance ele vai fazendo essa crítica e ele fecha lá com o prefeito e a reação dele em relação à liberação da ambulância, chave que ele guardava muito bem guardada para que só fosse liberada a seu prazer, ao seu lado. E quem conhece o interior sabe que isso aconteceu, ou talvez ainda aconteça ainda hoje nos municípios menores, onde a ambulância é liberada para os afiliados políticos ou aos que não são, mas com uma certa má vontade. Eu comecei a minha trajetória como professor em Itaporanga da Ajuda, Itaporanga da Ajuda, na década de 80. 1980, exatamente, abril de 1980. E naquela época funcionava dessa maneira. Esse romance, o ambiente de convivência, me parece que era basicamente, pelo menos nesse período, década de 1950, eu estou falando da década de 80, 30 anos após, e o ambiente político era mais ou menos assim, e aí daquele que contrariasse essa situação. Eu que o diga, que tive que sair para fazer um mestrado por conta dessa situação, eu caí na besteira de brigar com os políticos de então naquela cidade. Mas era isso, era uma manifestação rápida para que, primeiro, que foi pouca coisa que anotei, e segundo, porque nós temos 6 e o tempo para que todos possam participar. Obrigado, professor. Eu sou sempre objetivo, generoso com o comentário. Mas, assim, eu vou pegar a palavra aqui e já vou fazer a minha parte, porque eu acho que encaixa bem com o que Jonatas falou. Só para dar uma contextualizada aqui nas minhas notas sobre a obra, para a eventualidade de alguém estar acompanhando o vídeo sem conhecer os anteriores, né? Então, formar um painel da obra para poder passar esses detalhes, né? Romance, como todas as anteriores, né? O gênero é o romance. O ano de publicação é 2019, né? E isso tem a ver com a ambulância, porque a gente passou por alguns escândalos que envolviam ambulâncias, né? Então, a ambulância é um tema interessante para fazer a crítica política que o professor referiu, né? O meu está falhando aqui, não sei se no de vocês também. Meu áudio está ruim? Não, tá bom, né? Ok, prossigo. Então, assim, eu vou aproveitar uma entrevista que ele deu para o lançamento desse livro em 2019, 20, tá certo? Com um jornal de literatura chamado Rascunho, e somar isso com as minhas próprias impressões, né? Professor, o romance se passa na memória
né, do narrador, que é Valdomiro. Né? O Valdomiro tem 15 anos no momento das rememorações, e o ano é 1954. Há algumas referências periféricas. Ah, que pena que ele caiu. Há algumas referências periféricas que ajudam a entender esse ambiente dos anos 50. Por exemplo, Leandro Maciel é mencionado no livro, Silva Lima, o programa de Silva Lima é lembrado no texto. Então, assim, a gente tem uma contextualização dos anos 50 ali. E por que de carro de boi? No comecinho do livro, ele faz uma alusão, se a minha memória não estiver me traindo, porque já faz algum tempo que eu li, ele faz uma alusão de que não havia carros em Rio das Paridas. De novo, Rio das Paridas, não é? As alusões são reiteradas, né? O ambiente é, de novo, Rio das Paridas. Não havia carros em Rio das Paridas e a ambulância era guardada a 7 chaves pelo prefeito, que era da família Canuto. A mesma família Canuto que aparece nos romances anteriores, com especial destaque lá em, salvo engano, Cabo Josino Viloso. Né? Então, assim, ele escolhe certos nomes para manter, digamos assim, o fluxo entre as obras com intertextualidade, né? Então, é quase que um spin-off, um livro é um spin-off dos anteriores, né? E aí esse jovem Valdomiro, um adolescente, né, de 15 anos, ele é filho de criação da madrinha, né? Que é a figura mais relevante do texto, porque é a encarnação do sofrimento. O título do livro é Uma Jornada Como Tantas, porque ele comenta lá no comecinho que era tão comum naquele tempo a morte do parto, que era como se fosse uma operação de compensação. Nasce a criança, morre a mãe. Então, aquela conta era uma conta de chegada. Se ela já tivesse filhos anteriores, então... E aí essa travessia lenta, dolorosa, né, marcada pelo ranger, né, do carro de boi, né, faz com que a escolha do ambiente, né, o carro de boi, faça ainda mais sentido. Né? É para que ela seja lenta, para permitir o fluxo narrativo e acentuar o sofrimento, né? Com todo o desconforto. Né? Então, assim, em matéria de sofrimento, a gente tem um capricho do autor, né? Que já não nos é desconhecido. Né? Esse livro tem uma peculiaridade de capítulos mais enxutos, curtos. O número de personagens diminui, né? Veja que é bem menor do que o de outras obras dele, não é? E, por alguma razão, eu tenho a impressão de que Valdomiro sente culpa. Eu não consegui pegar exatamente por quê, mas ele sente uma culpa difusa, assim, como se ele talvez tivesse alguma capacidade de ajudar a resolver o problema e não tenha conseguido, né? O cenário, como o Jonathan disse, é descrito de uma maneira cuidadosa, né? A linguagem é, de novo, aquela linguagem regional, né? Ele aproveita muito do vocabulário regional. Não é como em Os Desvalidos, não é como em Coivara, mas também não é urbana, como em outras, como Cartilha, por exemplo. É mais oral. Tem muito de oralidade nessa... Ou pelo menos um sotaque, né? Uma nota nossa, né? Enfim, tem uma coisa engraçada que nessa entrevista que ele deu à época do lançamento de Uma Jornada Como Tantas, o título da entrevista, dado pelo jornal Rascunho, que era um jornal de literatura, ou não sei se ainda existe, é Um Artesão à Deriva, né? Que dá a ideia de que ele é um escritor com perfil, né, artesanal, não trabalha em linha de produção sequencial de obras, e a deriva porque ele está longe, né, do Rio, de São Paulo, de Minas, né? Está fora desse eixo literário que predomina na nossa digamos assim, na nossa produção literária nacional, né? Então, assim, regionalismo presente, né?
Oralidade, presente. Cultura popular, presente. Mundo rural, presente. Memória, de novo, como em todos os outros, presente. Sergipe, aí também. Sergipe dos anos 50, né? Quando o Jonatas caiu aqui da transmissão, eu comentei assim, ele faz questão de contextualizar de verdade. Então, ele cita, por exemplo, Leandro Maciel, na obra, de passagem. Ele cita o programa Silva Lima, já apareceu em outras também, né? Quer dizer, é uma memória que ele tem dos anos 50 bem, bem forte, né? A crítica social que Jonatas mencionou, né? Os personagens são, de novo, desvalidos. Né? Não tem ninguém que valha por eles, que os proteja. Né? Se recusar a uma parturiente, né, com feto atravessado, a chance de deslocamento para a capital por capricho, por perversidade mesmo, né? Isso mostra o quão desvalidos eles eram por razões mesquinhas da política local, né? Então, assim, e de novo a morte de mulher, né? De novo a morte de mulher, como em Cartilha, né? Como em Os Desvalidos, né? Então, assim, há um traço contínuo, né, nessa coisa, né? Então, assim, entre Borda da Mata e Rio das Paridas acontece muita coisa. O espaço do físico da narração é esse. Mas, enfim, Chico, a gente já deixou o spoiler, quem assistir vai ter ciência disso, né? Então, assim, a morte de madrinha no parto, nessas circunstâncias, a dificuldade de Teodoro de ir com medo de testemunhar o parto, como havia sido a morte da mãe dele próprio, esse trauma persiste, né, que persiste e o encapsula. Então, é isso. É, de novo, um livro sobre a precariedade da condição humana, a negligência social e política sobre específicos seres humanos, né, os desvalidos nordestinos, de um modo particular, né? Fora outras riquezas, né? A análise psicológica de cada um desses personagens, né? O amor do Zé Carreiro pelos seus bois, não deixa maltratar, não deixa que sofram, tem cuidado, né? Digamos assim, a construção da imagem da madrinha como uma mulher boa, né? Uma mulher correta e tudo, mas também avançada para o seu tempo, como em outros romances já aconteceram, e por isso, né? E por isso não. E apesar disso, ela vai sofrer enormemente, não é? Enfim, de novo uma obra fantástica. Um parêntese e em um minuto eu concluo. Eu não conhecia a obra de Chico Dantas, eu sabia quem ele era. E um dia eu fui trabalhar em Belo Horizonte. Acho que eu já contei essa história. E aí a livreira, que é uma livreira muito conhecida em Belo Horizonte, me ofereceu essa obra afirmando o seguinte, veja só, ela reconheceu o meu sotaque, sabia que eu era nordestino, quando eu disse que era de Sergipe, ela foi lá e puxou uma jornada, e me entregou na mão. Aí disse, olha, esse livro deveria ter ganhado o Jabuti. É um absurdo que essa obra não tenha, porque é o melhor livro do ano. Tudo bem, a pessoa tem que saber vender, mas desse jeito não teve jeito, né? Eu peguei, li, fiz um comentário, como eu costumo fazer dos livros que eu gosto, no Instagram e no Facebook. Lima leu e mandou para o professor Francisco, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ler as outras. Depois li Moeda Vencida, enfim. E aí começamos o grupo e aí li todo o resto. Então, hoje, para mim, só falta a Liturgia do Ocaso, que é o último que eu acho que ele nem lançou propriamente, né? Edleide deve saber. Mas o fato é que foi essa minha porta, né, para a obra dele. E aí dei sorte, né? Porque é um livro que tem pegada, é um livro forte, duro, cheio de sofrimento,
mas cheio de outros elementos que a gente vai encontrando nas obras precedentes e encontrará também em Moeda Vencida. Vou ficar por aqui para ouvir. Né? Stephanie pediu a palavra, eu vou passar para ela. Saudações, caros amigos. É sempre uma alegria fazer parte desse grupo e debater obras que são tão marcantes. Eu confesso que dessa vez eu tive um desafio a mais, porque essa semana eu tive uma crise de sinusite, eu quase pensei que não viria para a reunião de hoje, mas eu fui motivada pelo exemplar autografado de Francisco Dantas e li, foi o livro que eu li mais rápido de todos os outros. Eu li da quarta para quinta-feira. Eu tenho alguns comentários, na verdade, comentários curtos para fazer, mas eu queria começar fazendo uma pequena leitura de uma citação que ele mencionou no livro, acho que é o livro seguinte, que é Moeda Vencida, que ele coloca uma citação muito interessante. Se os leitores encontrarem nestas páginas o eco de um tempo abolido, terei resgatado minha nostalgia e fornecido matéria para conversas de pessoas velhas e novas. Essa são de Carlos Drummond de Andrade, mas eu acho que resume muito bem a obra, a essência da obra de Francisco Dantas. Agora, o que tem de interessante nessa Uma Jornada como Tantas? Eu observei que das obras que nós acompanhamos até agora, ela é a menos psicológica de todas. Você não sofre o impacto da angústia dos personagens como as demais. Não são personagens psicológicos. Na verdade, a gente observa que o narrador da obra, o Valdomiro, ele faz, na verdade, um papel descritivo. Ele relata os fatos, mas ele não se perde em concepções, ele não se perde em análises, em angústias. Ele tem a culpa, ele se sente culpado, porque não foi ativo, né? Não se sentiu assim, que ele falhou na missão dele de acompanhar a tia, de proteger a madrinha, mas não é um personagem psicológico, na verdade. Ele é descritivo, ele narra os fatos, ele lembra, ele traz reminiscências, que é uma constante nas obras de Francisco Dantas. Um outro aspecto que eu observei é que eu penso que de todas as obras que nós acompanhamos até agora, é o que tem um enredo mais soft, é o mais suave. É o que menos, assim, eu achei que é o que menos angustia o leitor. É o que menos angustia o leitor. Eu entendi dessa forma. Sofrimento, sim, constante, que é uma constante. Mas a gente não fica tão angustiado, tão abafado, tão incomodado com a narrativa, né, com os sentimentos dos personagens. Um outro aspecto interessante é que essa obra ela tem uma certa similaridade com o Caderno de Ruminações no quesito temporal. Você observa que a obra ela centra principalmente na jornada para levar a madrinha até Rio das Paridas. Então, o foco principal é esse. Ele faz uma breve narrativa, né, e tal, mas o foco principal da obra são esses dias de trajetória até Rio das Paridas. E a gente lembra que em Caderno de Ruminações a gente tem uma narrativa que foca nos dias que antecedem o casamento, né, com Analice, de Rochinha com Analice. Então, eu senti essa certa similaridade. Um outro aspecto interessante é que uma coisa que me deu a linearidade na narrativa. Não é aquela narrativa entrecortada. A pessoa começa a narrar um fato, aí vai para um outro evento e volta, e não sei, não. E não são vários narradores. É uma narrativa eu achei bem mais linear do que as anteriores. Eu achei muito interessante isso. Um outro aspecto interessante talvez eu possa estar equivocada, mas eu percebi que ele fez uma coisa diferente das demais. Ele colocou a tragédia no final. Porque, geralmente, nas obras de Francisco Dantas, a tragédia vem ali no primeiro terço do livro, no começo da obra, ele já vai para o fato chocante e depois vai ruminando, descrevendo as consequências e descrevendo... Dessa vez, não. Ele coloca a tragédia no final da obra. Então, assim, um outro aspecto, eu acho que eu vou discordar dos colegas que me antecederam, eu entendo que o personagem principal dessa obra é Teodoro.
A madrinha é uma personagem forte, é uma sofredora, mas é o Teodoro. Eu penso que o personagem principal é o Teodoro, né? Além disso, eu tive a impressão, posso estar equivocada também, mas o Teodoro não acompanhou a esposa até Rio das Paridas, porque da maneira como ele é colocado na narrativa, que ele não fala do passado dele, que ele não revela, que ele não se abre muito para dizer o que aconteceu com a vida dele, e apareceu do nada lá no povoado, eu entendo que ele é um fugitivo, ele deve ter alguma coisa no passado dele que segurou ele para não acompanhar a esposa até Rio das Paridas. O que ele só fez depois que ela já tinha chegado lá, que já, de repente, já tinha corrido alguma notícia que chegou lá. Então, eu penso que ele tem algum fato no passado, um fugitivo, alguma coisa nesse aspecto. Né? Um outro aspecto interessante ele menciona a esposa. Ele coloca na página 177 a figura do Gastão da Alfarra, né, que é o professor da escola industrial de Valdomiro. Ele faz uma referência à esposa, Maria Lúcia da Alfarra. Eu achei bem interessante isso. E a figura do Canutinho, né, que é acho que esse é o nome, Canutinho, né, do político, né, que para vingar-se do pai da madrinha, né, ele simplesmente nega a ambulância. Quer dizer, a figura da crítica social está concentrada, na verdade, no político, né, perverso. Né? E sempre tem uma figura perversa, sempre tem uma figura que é uma figura que se destaca na narrativa. Então, acho que essa crítica social ela está personificada na figura do Canutinho. Mas eu queria dizer que realmente essa... E outro fato também que se repete em todas as obras de Francisco Dantas, além da tragédia familiar, que ele sempre... A morte está sempre presente nas obras de Francisco Dantas, mas, além disso, é a figura do indivíduo apaixonado. Né? Sempre tem um personagem que ele tem uma paixão, que ele tem um sentimento, sempre tem a figura do passional, e essa figura do passional ela é materializada no Teodoro. Né? Esse sempre tem um apaixonado na obra, e nessa obra é o Teodoro. Mas, realmente, de todas, eu acho que Uma Jornada como Tantas é uma obra muito mais leve, muito mais suave, é uma obra rápida, você lê rapidamente, de um dia para o outro. Né? É bem interessante. Eu gostei. Hoje meus comentários vão ser muito limitados, mas sempre agradecendo e dizendo que esse aqui já vai contar. A principal motivação é essa reunião, foi o autógrafo de Francisco Dantas aqui no meu exemplar. Bom dia a todos. Obrigado, Stephanie. Foram breves, é verdade. Você falou bem menos do que eu e Jonatas, mas com muito mais objetividade, disse mais coisas interessantes do que eu, por exemplo. Agora, a única divergência que eu vou estabelecer com você tem razão, talvez o protagonista seja mesmo Teodoro, né? Por um certo ângulo dá para pensar até que seja o Valdomiro, que é o dono das memórias, mas tem razão, Teodoro é mais forte do que a madrinha, né? Em certo sentido. Esse mistério final sobre por que ele não queria ir, eu interpretei como sendo, da parte dele, o trauma da morte da mãe, né? Por seu ângulo, você enxerga como ele tendo problemas anteriores, né? Ser um fugitivo por alguma razão, né? Ele se apresenta, ou foi apresentado como um goiano, né? Como um galego, entre aspas, esquisito, né? Segundo o narrador. Né? Então, enfim, realmente tem essas coisas que ficam nevoadas deliberadamente. O autor deixa isso para que a nossa imaginação trabalhe hipóteses, né? Agora, minha única divergência, e essa é a divergência, é considerar que é uma obra leve. Leve ela não é, não. Ela é fluente. Eu me permito divergir. Mas, assim, isso é da interpretação de cada qual. Eu acho que eu entendi o que dizer. Dá para abrir e terminar. Eu vou fazer só uma tréplica da sua crítica, da sua discordância, porque quando eu coloco que é leve, eu não digo que ela é leve no sentido... Ela é uma obra
que envolve menos o leitor nas questões psicológicas. O sofrimento está presente, né? A dor está presente, a perda está presente, mas o leitor ele não é tão impactado pelo sofrimento das personagens, principalmente por conta da postura do narrador, que é um narrador descritivo. Ele se limita muito mais a descrever os fatos, a relatar os fatos, a falar do ambiente, a falar das coisas, mas sem aquela emoção, a gente não sente a emoção tão presente no narrador. Mas, assim, nesse aspecto, né? Não que tenha sido uma obra que sem o sofrimento característico de Francisco Dantas. Não, se não tem sofrimento, não é dele, né? Como ele parece muito com... Parece não, né? Tem nada a ver, mas, enfim, eu por alguma razão, estabeleço relação com o escritor de Game of Thrones, né? Que é obcecado por matar os personagens que a gente vai gostando. Aí começa a gostar do personagem, ele mata. Né? É uma coisa impressionante. Mas Anselmo está na fila, vou deixar que ele comente agora, senão não sobra nada para o amigo. Bom dia a todos. Mais uma vez eu fico muito feliz de participar desse grupo e, de certa forma, uma jornada como tantas, talvez tenha sido um romance de Chico que eu tive uma certa resistência para começar a ler. E explico. Porque, no início, me parece que as memórias do Valdomiro me pareceu quase que uma retomada de várias memórias em determinados momentos de outras obras, e com a mesma característica de narrativa. Mas depois eu tomei gosto, porque compreendi uma coisa que é fundamental. Quando se fala da crítica social nos romances de Chico, de Francisco Dantas, eu percebo que ela não é somente no aspecto, quando trata da política, da ausência do Estado, né, da justiça, da polícia, etc., mas também uma coisa que me chama a atenção. Todas as obras de Chico que eu li até agora, e foram muitas, eu percebo que o detalhamento da narrativa sobre o ambiente em que as coisas acontecem, ela já é uma denúncia. A qualidade de vida, a penúria absoluta, a falta de educação, a falta de perspectiva, né? Aquela ideia de estar, aquela sensação de estar no meio do nada, num país tão grande, num estado tão relativamente pequeno, mas perdidos lá naquele lugar isolado do mundo, sem perspectiva alguma, não é uma questão meramente de um elemento narrativo. É uma denúncia. O tempo todo é uma denúncia, né? E esse livro ele mostra uma coisa que é muito comum. Jonathan falava da avó dele, que era parteira. A minha avó, na verdade, minha tia-avó, que criou minha mãe, era parteira em Nossa Senhora das Dores, minha avó Antônia. E eu acompanhei muito essa mesma história de muitas mulheres em dores que vinham dos povoados, Tamanduá. Zé Lima Santana conhece bem essa história, conheceu muito minha avó. Então, vinha do Tamanduá, de não sei de onde e tal, para Papari, e ela era a única pessoa que podia fazer isso, porque não tinha médico, só tinha um médico lá, que atendia a Capela e Dores, doutor Milton, era até um baiano, e era o médico para tudo. E eu imagino a angústia da história de parir num lugar sem assistência médica. A dificuldade para uma mulher quando tinha um problema no acompanhamento, né, do pré-natal, que nem existia. Eu digo isso porque a minha avó, a mãe de minha mãe, realmente faleceu de parto, depois do terceiro parto. Então, é uma coisa assim que aí me pegou, né, no sentido das emoções e das memórias pessoais, e evita bem uma coisa que continua gritante no Brasil, no interior, inclusive hoje, pleno século XXI, o uso da máquina pública para o interesse pessoal. A ambulância é uma figura concreta desse uso
da máquina, né, para se beneficiar. Eu, juiz no interior de Sergipe, há 37 anos atrás, quando cheguei, era visível esse tipo de coisa. E se não fosse, muitas vezes, a interferência do Ministério Público, que já, por conta da Constituição de 82, já exigia determinadas providências, quem votasse do outro lado morria de parto, morria de qualquer coisa. O cara levava um tiro e não era levado para o hospital. E eu estou falando do sertão sergipano, né? Mas isso é o sertão baiano, é o sertão nordestino, é o sertão goiano, é o sertão no norte do Brasil, é o interior do sudeste e do sul, que a gente pensa que não tem, mas é a mesma coisa. É tão presente nessa obra uma coisa que até hoje existe. E existe de uma maneira mais perversa, porque hoje todo mundo tem acesso à informação e ainda se continua a prática desse tipo de falta de respeito ao direito de todas as pessoas. E por pessoas que são obrigadas a ter esse comportamento de respeitar e de assistir a todos. Uma coisa que eu registrei no livro, que achei muito interessante, o narrador, já foi falado sobre o Valdomiro, a forma como ele narrava, mas tem uma parte aqui da narrativa dele que me chamou muito a atenção. Está no capítulo 17, na página 162, que é quando ele começa a pensar sobre uma briga entre Zé Carreiro e o pai da madrinha, né? No desespero que estava lá, o boi atola e não sei o quê, aí tem uma briga quase às vias de fato. Aliás, foram as vias de fato. E ele faz o seguinte comentário. Na Borda da Mata, né, ele diz que existe uma sabedoria. É uma sabedoria popular da Borda da Mata, onde os profissionais da polícia ou da justiça só costumam ser lembrados pela ausência. Eu achei isso formidável. Quer dizer, é a omissão, é a ausência que chama a atenção da necessidade. E ele segue depois, dois parágrafos, no terceiro parágrafo, uma coisa que também me chamou a atenção. As impressões que sempre apanhei nesse quesito contrariam a lenda que corre aqui no Sudeste. É um preconceito, né? A visão que ele traz do preconceito do Sudeste em relação ao Nordeste, né? Focado em homens do interior nordestino, que até hoje dizem, inclusive os políticos, o nordestino é burro, o nordestino é violento, o nordestino é pobre, é preguiçoso, etc e tal. Aí que ele fala, né? Exatamente. Os assassinatos são impulsivos. Aí ele diz, só se for por bebedeira. Premeditados, só por questão de terra ou herança. E onde fica o deblaterado ponto de honra, o chamado crime passional? Aí ele vai falar de uma coisa que depois ele lembra de uma obra que Luiz Gonzaga chama a atenção e diz, como dizia nosso Luiz Gonzaga, o sertão é terra de valentões, mas de cabra frouxo também. Eu achei essa referência à Samarica Parteira, dentro do livro dele, uma coisa fantástica. Essa é uma frase de Luiz Gonzaga, naquela apresentação, conhecidíssima, gravada pelo Quarteto Violado, Samarica Parteira. Era isso, eu adorei a obra e cada vez mais eu fico fã de Francisco Dantas. Ficamos todos, Anselmo, ficamos todos. E agora, repare só uma informação adicional que você traz aqui, ó. Eu havia colocado, e o narrador, né, o Valdomiro, ele fala do futuro, em relação ao tempo da narração, né? Ele fala do tempo presente, né? Que seria mais ou menos 2020, de algo acontecido em 1954, quando ele tinha 15 anos. Né? Então, a gente vai somando as coisas para não. Mas ele está falando a partir do Sudeste, onde ele está. Né?
Então, assim, ele também tem uma espécie de, além do sentido de distanciamento no tempo, algum distanciamento geográfico. Então, o que o une com esse episódio é o sentimento, né? É uma memória emocional, né? Então, assim, tem mais essa informação por aí. Aí, na minha ordem aqui, quem pediu a palavra foi Ronivon. Uma palavra, amigo. Bom dia, bom dia a todos mais uma vez. Pois bem, uma jornada como tantas. O título do livro já meio que, vamos dizer assim, resume o que poderíamos chamar de uma moral da história, né? Uma jornada como tantas, porque ali era uma rotina. O que nos traz de impacto como leitor maior impacto o será em entender que aquela é apenas uma jornada de todas que são diariamente, rotineiramente feitas naquela localidade. Ou seja, uma jornada como tantas é uma definição de um personagem que eu acho um personagem interessantíssimo, que é Zé Carreiro. Por quê? Porque talvez seja o personagem mais estoico do livro. Ele encara as coisas como são, como elas são. Ele não tem mais nenhuma inocência. Ele, quando toca o carro de bois, ele sabe que a paciente vai morrer. Ele tem certeza daquilo. Então, não vou matar meus bois porque eu sei que ela vai morrer, né? Não tem chance, né? Então, Zé Carreiro é um estoico, né? Ele, por tudo que ele passou, e o livro traz algumas pinceladas, alguns momentos dele, suficientes para que caracterize esse personagem como, olha, nós não vamos alterar a ordem das coisas. E, portanto, é uma jornada como tantas, né? É uma jornada que mostra a rotina da escassez e desespero. A rotina essa que está em tudo, do nascimento à morte, né? E como essa jornada, a jornada específica da saída de Borda da Mata até Rio das Paridas, num carro de bois, como essa jornada de, creio que um dia e meio, talvez um dia, né? Esse lapso não fica bem claro, mas algo em torno de um dia. Como essa jornada, como esse transcurso de espaço, ele representa todas as características dos personagens. Por exemplo, a madrinha, a resignação, ela também sabe que vai morrer. E faz de tudo para que nada saia tão extraordinariamente dos trilhos, né? Ou seja, a jornada é esta mesma, né? Então, a resignação dela, né? Meio que uma resignação, mas também uma forma de ver o mundo da parteira, né? Amália, ela, veja, é minha profissão e eu cheguei no meu limite, né? Isso é uma resignação, isso é uma forma também de entender que as coisas têm início, meio e fim, né? A ausência ou presença de Teodoro, de certa forma, eu não acho que ele é um personagem ausente na jornada. Ele é inteiramente presente, ainda que fisicamente não esteja durante essa jornada. Ele só vai aparecer no final, no desfecho, né? A instabilidade psíquica de Saturnino, né? Saturnino, se os senhores verificam desde o início do livro, desde o início da narrativa, é o que nós chamamos no interior do sujeito de dois polos, né? Uma hora ele está no A, outra hora ele está no Z. É Saturnino. Entrava na briga política, no fuxico político do interior, fuxico político esse que vai lhe trazer um problema ao final, quando o opositor não vai atender o pedido dele de entregar a ambulância para levar a filha.
E essa instabilidade de Saturnino você percebe claramente durante a jornada de Carro de Bois, né? Os medos de Valdomiro, do narrador, né? Ele é um medroso, é um sujeito com todos as reservas, todos os riscos mentais que ele não consegue verbalizar, e a estabilidade de Zé Carreiro. Zé Carreiro não tem ondulações, se vocês perceberem bem. Ainda que com alguns momentos de instabilidade de Saturnino em relação a ele permanece inalterável. Inalterável quando faz o cigarro de palha dele para fumar, inalterável quando ele sabe que os bois precisam, naquele momento, de um descanso e de pastar. Enfim. E um ponto em que não é uma comparação, porque eu acho que esse não é um fio do livro, nem é uma mola mas merece um comentário lateral. A humanidade dos boi de carro, né? Os boi de carros têm nomes, como tem mesmo, né? Quem conhece a realidade interiorana conhece bem disso. Sabe que quando a gente pensa numa junta de boi de carro, é igual gente, não tem diferença. É igual, Anselmo, como estamos a falar de distribuição de força de trabalho numa vara judicial. Eu preciso do rápido e preciso do lento. Se eu colocar uma junta de bois lenta, essa junta não consegue levar o carro de boi para onde eu quero. Isso que me dizia meu avô, que era carreiro. Se eu ponho uma junta de bois rápidos, eles derrubam o carro, eles destroem o carro de bois, porque eles não têm paciência. Então, eram 6 bois que puxavam esse carro, 3 juntas. Como é que eu escolho? Eu escolho, um tem que ser preguiçoso, outro tem que ser impulsivo, um tem que ser rápido, outro tem que ser lento. Um tem que ser misterioso. Sempre um boi de cada junta é misterioso e perigosíssimo. Normalmente os acidentes e as mortes do carreiro se dão quando ele facilita, entre aspas, um contato sem alguma precaução com o boi que a gente chama de um mistério daquela junta. E nós vemos nesse percurso que os bois são humanos, né? Eles têm sentimentos, eles carregam o carro como fosse uma programação, e a forma como o Zé Carreiro compreende isso perfeitamente. E que, dentre os percalços de Saturnino, nós vemos muito mais estabilidade nos bois, né? Estabilidade emocional nos bois e em Zé Carreiro, do que nos humanos que estão a transcorrer naquele percurso fatídico. Pois bem, essa jornada ela é uma representação meio que de um simulacro de todas essas personagens, né? Como dito. E, por fim, a morte da paciente de Madrinha, ela já está anunciada desde o primeiro momento das contrações que, para os presentes naquela cena lá do parto, já era algo estranho, né? Já se avizinhava como algo estranho, algo que saía do percurso, algo que saía de uma certa ideia do que foram os partos anteriormente. E meio que a morte não é nenhuma novidade. Stephanie põe bem que a morte chega para o final, né? A morte não vem naquela cena primeira, né? Não é, Stephanie? Normalmente, ou em algumas, na maior parte das obras, a morte é aquele impacto inicial. Na verdade, o impacto inicial é de uma certa até felicidade, né? Teodoro é um sujeito de fora, ele chega, não é tão bem acolhido, mas eles se encontram. Então, até a ternura nessa parte do livro, né? Há uma completa felicidade, porque forma um casal com filhos, eles acolhem o narrador como um filho na casa deles.
ele se estabelece como um artesão de boa qualidade e é uma vida feliz. Muito, muito, muito feliz dentro daquele ambiente. E a morte só vai chegar naquele espectro, naquele espaço de tempo. Mas que a morte, de certa forma, está anunciada na primeira contração desse quarto filho que estava por vir. E, enfim, Anselmo, no que respeita às misérias interioranas, elas talvez tenham deixado de ser tão diretas ou de forma tão dura, né? Ou partido A ou partido B, mas elas, de certa forma, continuam em outras modalidades, né? De outras maneiras. Ainda que os serviços públicos eles possam, eu não gosto de usar esse termo republicano, porque eu não acho a República Brasileira nada demais, né? Muito pelo contrário, então eu não gosto de usar esse nome assim, é mais republicano. Achei um termo equívoco, absolutamente equívoco, comparando com o que é a República Brasileira, mas enfim. Ainda que os serviços públicos no interior tenham se tornado mais acessíveis, né, mais distribuídos de forma equânime, há essa rotina de divisionismo, do fuxico, da fofoca e da forma de você extirpar pessoas, essa rotina continua de outras maneiras, com outra sofisticação, em redes sociais no interior. Eu lembro de uma imagem interessante numa entrevista de Fernando Henrique Cardoso, enquanto presidente da República, quando a Veja era a revista que tinha importância, nas páginas amarelas que todos líamos, né? Fernando Henrique faz uma analogia muito interessante. Ele, como foi um pesquisador da escravidão, ele dizia, olha, o problema da modernização no Brasil é que a modernização no Brasil se faz com aspectos inovadores, mas em cima de uma base antiga. E ele dava o seguinte exemplo, ele diz, hoje, o que o Capitão do Mato usava no século XIX, que era um cavalo, um burro ou uma montaria, para buscar o fugidio, hoje esse feitor ele usa celular. Ele usa celular, quer dizer, o aspecto da modernidade. Mas a forma como essas relações se estruturam, elas não mudaram em essência do que era o Capitão do Mato lá no século XIX. Então, eu retomo, pego essa imagem de Fernando Henrique nessa entrevista, que eu achei muito interessante, representa muito para o que a gente compreende de Brasil, e trago de volta para aqui, para uma jornada como tantas, para dizer que, embora artificialmente ou em algum aspecto de modernidade tenha havido alguma mudança, a essência daquele paroquialismo que sempre existiu, pouco mudou. É isso. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigado a você, Ronivon. Você tem razão. Os bois são personagens. E nas outras obras também animais têm algum papel. Não é uma coisa nova, né? Mesmo nessa também tem um cavalo castanhinho que aparece de vez em quando como personagem. Há uma dimensão tanto quanto antropomórfica, né? E aí, de novo, pode ser viagem do leitor, mas enfim, é uma coisa. Como o cenário da obra é o carro de bois convertido em leito de ambulância, né? Essa paciência, né? E o animal não é acidente nessa história, né? O boi é um animal visto como passivo, né? Então, assim, a passividade bovina, a resignação, com o sofrimento que vai carregando, o boi vai carregando o sofrimento com resignação, né? O condutor dos bois não tem esperança, né? Acho que tudo isso permite algumas reflexões adicionais. A gente tinha esquecido dos bois. Os bois são personagens. É isso. Obrigado, amigo, pelas observações. É isso aí. Estoico. Eu nunca tinha pensado num boi como um bicho estoico, mas estou pensando agora.
Edileide, bom dia, tudo bem? O que é que você tem a nos dizer, amiga? Bom dia. Nessa partilha, eu estava muito mais ávida, né, por ouvir o que vocês tinham a dizer acerca dessa obra, do que para falar. Então, fiquei aqui no deleite, ouvindo cada um, de todas as obras. Hollenberg colocava lá quem quer abrir, não é? Quem se pronuncia, e ninguém se manifestava, disse nem eu. Nem eu, porque eu queria ouvir, né? E recordo que teve um que disse desse sofrimento, é, que é a narrativa como um todo. Agora, eu vou tomando aí essa parte dos bois, há quem diga que não os bois, mas o próprio carro de bois é o centro dessa narrativa. Se a gente vê assim a participação de Teodoro, né, em termos de atuação, tem um momento em que realmente ele nem acompanha a viagem, fica distante da ação principal da cena, que é justamente, né, em torno de que se desenvolve toda a narrativa. É a viagem, esse deslocamento de Borda da Mata até Rio das Paridas. Então, um momento é o momento principal e ele não está presente, né? Que personagem principal é esse que não está presente, onde a ação se intensifica? E eu também concordo com quem disse, a madrinha, também não vejo como personagem principal. Em torno dela está o sofrimento, mas não existe. Tem uma atitude aqui, eu vi, é quando Saturnino leva, né, ela pede esse deslocamento. Saturnino leva o carro de bois, mas o que é que acontece? Só nessa hora, diretamente, a gente vê uma atitude, que é quando ela afirma para Teodoro que é preciso, ela quer fazer a viagem, não é Teodoro que toma a decisão, é ela que toma essa decisão. Então, eu coloco aí o carro de boi como essa personagem, né, a personificação mesmo de toda essa obra, digamos assim, né? E uma jornada como tantas, realmente é uma jornada, e uma palavra usada é a via sacra. Essa morte foi, que alguém disse, né, foi anunciada lá já na primeira contração, mas toda uma via sacra vai acontecendo de forma precisa, que é durante a viagem, no sentido bem denotativo do termo, é durante a viagem, mas fica o questionamento, né? Por que ela entra em trabalho de parto na quinta-feira, realmente dá aí cerca de 48 horas, na quinta-feira à tarde, numa região que não tem, o único recurso é a parteira, e passa toda uma noite de quinta-feira em sofrimento, passa todo um dia de sexta-feira em sofrimento, e essa atitude de espera, né, de espera do marido e de todos que estão ali. Há não é um silêncio, porque as pessoas começam, né, diante da situação, a ver a gravidade. Já passou a noite, já passa mais um dia, mas há uma falta mesmo, uma ausência de atitude. E que não é compreendida, porque Teodoro é um esposo, e é um esposo que ele protege, mostra, ele tem um cuidado, ele tem aquele desvelo com ela, mas numa hora dessa, a hora que ela mais necessita, ele fica ali como se inapto para agir mesmo, ele não sabe o que fazer. Né? E por que esperar tanto tempo? Por que esperar? A outra também, a Malha, uma parteira experiente. E era realmente o cenário, aquela época, nos anos 50, era parteira, não tinha médico, né? Não tinha hospital, os partos eram feitos em casa.
em casa onde viessem as dores, né? Mas até a malha, são praticamente 48 horas de uma mulher gemendo que evolui, tem até, usa-se o termo febrão, né? Ou seja, ela teve crises até de mostrar, né, de um sofrimento a ponto de ter febre. E nada é feito. Nada é feito. O que é que acontece? Eu coloquei aqui que é uma jornada como tantas, porque, além do termo dizer do tempo, porque realmente essa viagem foi na madrugada do sábado e no sábado mesmo tudo se consumou. Então, é esse o tempo, né, da jornada, de uma jornada. Mas também, como o Hollenberg recordou, é uma jornada de tantos desvalidos. E de não tantos, mas de inúmeros desvalidos. Né, de pessoas que não tinham realmente recursos naquela época e que aqui eu me recordo bem até os anos 90. Até os anos 90, as pessoas não tinham acesso, aqui pelo menos, à chave. Tinha ainda uma pessoa que tomava conta, né, da ambulância, da chave. Essa democratização de você ligar e pedir um carro, ir ao hospital e vir, é muito recente, muito recente. Até os anos 90, a gente tinha que se deslocar até a casa da pessoa que tomava conta da chave da ambulância. E o meu drama maior, depois de finalizar aí com a morte e a dor e tudo mais que eu vi, foi saber, tempos depois, e não por estar falando nada sobre a obra, mas uma parteira aqui da nossa região, que eu descobri não ter sido, realmente, eu confirmei, eu nunca vi Rio das Paridas ser um epíteto para Riachão. Um historiador, eu fui consultar e ele realmente disse, nunca houve. O município que aqui recebia o nome de Rio das Paridas era Aroá, que é justamente hoje onde está localizada a fazenda, né? Mas esse episódio, essa história aqui, essa parteira me contando, passou por essa situação de buscar do motorista da ambulância, que só tinha uma, dizer que não tinha chave, que precisava botar gasolina, e ela precisou ir até a casa do que seria hoje o Canuto, né? Hoje, aquela nos anos 90, e não teve, isso é negado e tudo, e terminou assim, né? Uma situação trágica parecida com essa. Quando ela me contou, eu disse, nos anos 90, uma jornada como tantas, né? Então, é uma situação que perdura, não sei se foi Anselmo falou disso, que persiste, não sei se foi Anselmo, se foi Rony Von agora, né? Que até recentemente ainda aconteceu. Então, é a jornada de tantos desvalidos. A outra questão é porque era a jornada realmente das mulheres da época. As mulheres morrer de parto, uma mulher naquela época, né, era comum, por falta de todos os cuidados. Uma jornada como tantas também, porque diz de um povo que vive, e a realidade, para quem é desvalido, não mudou muito. Depende muito, né, da vontade do político, principalmente em cidade pequena, onde tem ainda o partidarismo de dois, né? Assim, é um partidarismo, mas que não é pluri. Ou você é de um lado, ou você é do outro, né? Simples assim, não existem 3, 4, 5, né? Essa atmosfera política acaba ficando realmente numa divisão de 2 partidos mesmo e pronto. E o silêncio, por fim, o silêncio. Olha, eu vejo que o silêncio, que é também, além do tempo, muito presente nas obras de Francisco Dantas, continua aqui. Está lá, no carreteiro, né? Ele fala com os bois, mas ele não fala, né, com as pessoas, ele não fala muito com os homens. Mas o silêncio, para mim, pior, é de toda a comunidade. Valdomiro se revolta com a morte da mulher, as pessoas destroem a ambulância, né?
E Valdomiro termina como? Valdomiro, Teodoro. Teodoro termina como? Teodoro termina baleado, porque na fúria, eles, né, no final, ele briga com a polícia mesmo, ele termina baleado, termina preso, é o sepultamento da mulher, perdeu a esposa, perdeu o filho, e diz que ninguém foi interceder para que ele, ao menos, acompanhasse o enterro da esposa. Mas o pior, não é ele acompanhar, ele foi ferido na barriga, ele estava baleado. Ninguém foi interceder nem para que ele tivesse um atendimento hospitalar. E aí fica o questionamento, esse silêncio é realmente o silêncio que perpassa toda a obra das pessoas que são, que nesse cenário que a gente sempre está, né, desses desvalidos, que foram acostumadas a não reivindicar, ou é o silêncio da revolta, por conta de perceberem e culparem Teodoro pela morte da mulher, porque ele demorou muito a agir, ou a terceira forma, né, foi um silêncio, porque eu vou até pegar a frase, que seria assim, o mais escandaloso, mas, bom, na minha visão, ou estariam lhe dando troco por ele se enturmar de forma cabal na vida do povoado, ou não foram em defesa dele, por quê? Porque a gente sabe, cidade pequena, aquela pessoa que chega de fora, né? E da forma como ele chegou lá no início, ele veio e ainda se encantou por aquela senhorita que era a filha de Saturnino. Então, aí já foi de uma ousadia extrema, sem passado, sem posses, e se apaixonar e fugir, né? Ele leva, né? A palavra naquele tempo, né? Carregou, né? Levou para outra cidade. E já voltou de lá, Simão Dias, né? E já voltou de lá, foi casado. Então, foi muita ousadia e muita afronta a um povo. E aí vem no final também essa colocação. Será que o silêncio do socorro a ele também não foi uma resposta daquelas pessoas que nunca aceitaram a presença dele, ou pelo menos a forma como ele adentrou naquela sociedade tão fechada, né? E tão coisa que normalmente é uma comunidade de um povoado, de uma zona rural, e uma comunidade ali pequenina, que é onde praticamente todo mundo é uma família. Vem esse forasteiro e leva o maior troféu, que é a madrinha, e aí acontece essa interrogação também no final. Será que esse silêncio também não foi uma resposta dessa comunidade que nunca aceitou a presença dele? É isso, né? Enfim, é isso. A obra é simples, no sentido de, como Stephanie disse, de leitura fácil. Que bom, Stephanie, que você retomou aquela leitura de Moeda Vencida, aquela epígrafe. Para mim, essa obra, e Moeda Vencida também, é uma obra que vai permitir a esses jovens esse encontro de gerações. Eu estou falando aqui do estudante de ensino fundamental e médio, né, porque a gente vai ver em Moeda Vencida também uma leitura fácil. E fica aí, né, uma resposta de Francisco Dantas. Ele escreve, tem toda uma obra difícil de ser compreendida, né, de um traço psicológico fácil, difícil mesmo, né, profundo, de reentrâncias no tempo também complexas, mas uma jornada como tantas, dá para ser trabalhado muito bem, né, por essa, como leitura mesmo, como livro didático. Eu não vejo oposição com essa experiência de sala de aula, e não teve, né, essa aceitação toda, não ganhou o prêmio Jabuti, aceitação não, divulgação, né, até mesmo aqui em nossa cidade, mas a gente está quebrando um pouco isso. É preciso que uma jornada como tantas, pelo menos, se coivara para o
universitário, uma jornada como tantas, moeda vencida, é para nosso estudante da educação básica, sim. Francisco Dantas para todos. Obrigado, Eduardo. Eu acrescentaria aí também o Cabo Josino, né? O Cabo Josino pode entrar nesse trio, Isso, né? com É. certeza. Eu, na verdade, eu li Os Desvalidos no vestibular, quando eu fiz o vestibular. Há quantos anos, meu Deus? Isso há quantos anos, Jesus? Tem muitos anos. Tem muitos anos. Então, eu li Os Desvalidos para fazer o vestibular, na época que ainda tinha vestibular, na UFES. Foi na UFES. Então, olha que coisa interessante, né? E é uma obra fantástica, Os Desvalidos. É uma obra sem palavras. Assim, a gente já está fechando, eu vou fazer uma consideração final e deixo vocês fazerem a de vocês. Mas quando você falou de ambulância, que a pessoa guardava a chave, eu lembrei de um outro livro, que também é de memória, né? Quem sabe um dia se o clube sobreviver ao final da obra de Francisco Dantas, a gente não possa ler, que é A Casa Lilás, de Luiz Eduardo Costa, e é a narrativa do assassinato de Carlos Firpo, nos anos 50. E Carlos Firpo era médico e diretor do hospital em Aracaju, e ele voltava para casa com a ambulância do hospital. A ambulância era um bem precioso, né? Então ele guardava com ele, em Aracaju, nos anos 50. Então, assim, não é um traço inverossímil, né? Como você está colocando, até os anos 90 perdurou no interior. Mas, assim, não é um traço inverossímil da narrativa, né? Se Dr. Carlos Firpo, no dia de sua morte, estava com a ambulância do hospital guardada em casa, não é? E isso não era um traço patrimonialista dele, ele não usava como veículo particular, mas era um cuidado com o bem do hospital. É de se supor que no interior isso pudesse ser igualmente válido, né? Então, assim, a gente está terminando esse encontro, foi um pouco mais curto que os demais, né? A gente aqui trabalhou a voz memorialista de Valdomiro, né? Um livro com tempo verbal oscilante, né? Ele está mais ou menos no nosso tempo presente, mas falando do passado, né? Esse gênero memorialista ficcional, indecifrável quanto o que é fato convertido em ficção ou ficção pura, é uma coisa muito Francisco Dantas, né? Então, assim, é um livro sobre desamparo, desvalimento, pois, né? A prosa, de novo, melancólica, né? E você tem razão. Eu não diria que o Carro de Bois é o protagonista, eu diria que o Carro de Bois é o ambiente, né? Mas ele é um ambiente que gera as condições de narração, né? Porque, assim, o Carro de Bois, ele é, ao mesmo tempo, né, o palco do sofrimento da madrinha, não é? E é a condição de interlocução dos personagens, né? Do Saturnino, não é? Do Zé Carreiro, né? Do Valdomiro observando tudo aquilo, da ausência física de Teodoro, mas a presença indireta, como lembrou Ronivon, pela ausência, né? É paradoxal, mas isso é da literatura também, ele está presente porque não está lá, né? E, enfim. Agora, tem um traço que a gente não cuidou, e não vai dar tempo de fazê-lo, mas, assim, só para registrar, é que, antes de tudo isso acontecer, há uma biografia afetiva do casal nessa história, né? Se conta como nasce um amor sincero, né? Não há dúvida que o amor deles dois é um amor sincero. E esses traços de afetividade também estão nas obras todas, né? Também está em Coivara, né? Com Lúcia e o Narrador Sem Nome, está em Os Desvalidos, né? Como é o nome da personagem que é
Maria Melona, né? Não? Melona, né? Tem o Amor de Maria Melona ali também. Tá em cartilha mais do que talvez em qualquer outro, isso fica evidente. No último que lemos, o Caderno de Ruminações, é o próprio sentido, né, da narração. Então, assim, não vou dizer que ele é um autor romântico, não é? Está longe de sê-lo. Mas, assim, o amor também é um afeto, né, que conduz as histórias de Francisco Dantas. É um afeto significativo nisso tudo. Professora Maria Lúcia Dalfar, no comentário que Stephanie colocou no grupo que ela fez no YouTube, eu vou responder assim que a gente concluir, foi indelicadeza minha não ter visto. A professora Maria Lúcia Dalfarra disse que a gente está fazendo análises comparativas, né? Que a gente aprendeu, a gente não está lendo a obra específica tal ou qual, a gente está lendo a obra completa. E por isso consegue fazer laços que, às vezes, ela própria, né, como leitora privilegiada, não tinha enxergado. É porque somos muitos, né? É uma legião de leitores que a gente tem aqui, né? Às vezes uns estão em todas as obras, outros não. Teve gente que estava no começo, eu sei de um que vai voltar no próximo. Então, assim, a gente tem esse fluxo e as ideias vão se multiplicando. Eu queria muito, né, que mais gente se dedicasse à leitura das obras dos nossos autores, né? A gente tem um autor, eu vou me punir por não lembrar o nome dele aqui, que ele faz livros infantis em Aracaju. Ele publica e as escolas começaram a adotar como material didático. Nas escolas lá em Aracaju. É Saracura, não? Não, não é não. É um autor infantil. Amarelo, da Baiana ele. Eu acho que é André alguma coisa. Eu já posso pesquisar aqui e colocar. A obra dele, André Gustavo? Não sei, Stephanie. Eu vou lembrar, eu não quero errar aqui, mas eu posso dar um Google enquanto vocês concluem. Então, assim, e todo mundo que leu, eu não li, mas todo mundo que leu disse que o cara é muito bom, que é fenomenal, etc e tal. Eu dei para um sobrinho de presente, e ele gostou. Então, assim, eu realmente acho que a gente tem talentos e não o valoriza adequadamente. É uma pena. É uma pena, porque Sergipe é pequeno, Sergipe não vai crescer, né? Não haverá uma guerra civil para tomar Alagoas e a Bahia, não tem. Essa chance não existe. Ou a gente cresce, não é? Com nossas competências, ou então a gente vai diminuir, porque os outros estão crescendo. De sorte que, assim, ou bem a gente se valoriza e aprende a se valorizar. Esses dias eu fiquei numa alegria danada, acho que até postei no grupo, quando eu vi, eu leio jornais diariamente, os grandes jornais nacionais por dever profissional, e aí passei pelo Valor Econômico com uma matéria sobre Ézio, uma matéria bonita, sobre Ézio Deda, né, que é da Academia Sergipana de Letras, é arquiteto, faz uma obra, tem uma obra de resgate cultural. Aí, pertinho, em Simão Dias, ele fez um memorial, né, de lei recentemente. Enfim, eu acho que a gente tem muita gente boa que fica escondida, porque nós próprios não nos valorizamos adequadamente, né? Enfim, alguém mais quer usar da palavra para a gente fechar? Só complementando, né? O memorial aqui também, o Memorial de Riachão, escritor Francisco Dantas, também é um trabalho de Ézio Deda. Estamos agora na fase de organização do projeto expográfico para ser inaugurado em maio, né? Esse segundo momento. Mas é ele também. Eu não tô encontrando aqui o nome do autor, mas eu vou localizar e vou pôr no nosso grupo. Mas, enfim, é isso. Eu esqueci, tá? O Memorial de Riachão, esqueci, né? Também. Enfim, é isso. Algo mais, Onivon? Não. Algo mais, Stephanie? Então, deixa eu ver se eu acerto encerrar aqui, que da vez passada eu não encerrei, me deu um trabalho danado. Parar a gravação. Vou concluir aqui, amigos, um bom sábado para todo mundo. Dessa vez, Stephanie, eu não vou demorar para postar, quero ver se eu faço isso hoje de tarde, certo? Deixo um abraço para todos e até a próxima.